As pessoas estão trocando a sua própria realização, a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, pela garantia de não ser mandado embora. Sim, vale a pena empreender. Eu sou bastante enfático em propagar com todas as minhas forças e espaço público nas redes sociais que empreender vale a pena. Isso é uma afirmação que eu faço baseado na minha experiência de 20 anos empreendendo no Brasil, baseado na experiência de ajudar pessoas a empreender no Brasil. Afinal, nós temos centenas de franquias no Brasil com novos empreendedores que nós treinamos e ajudamos a empreender no Brasil e pessoas que têm bons resultados. Porém, a ressalva é que a gente diz que vale a pena empreender no Brasil, apesar de vários fatores. O maior empregador do Brasil não são as grandes multinacionais, mas sim os micro e pequenos empresários. Então, apesar disso, parece que toda a estrutura estatal ignora esse fato que tem uma grande importância e contribuição na economia, e o que inclusive sustenta o próprio Estado. Não é? Então, apesar de tudo isso, apesar da complexa estrutura tributária, apesar das leis trabalhistas serem arcaicas e antigas e oneram bastante não apenas o empresário, mas até o próprio trabalhador, que às vezes ganha um salário e tem 35% descontado, e a empresa acaba pagando o dobro do que seria o salário bruto dele, e ainda com o líquido que lhe sobra, ele tem que pagar 50% de impostos embutidos em todos os produtos. Ou seja, no final das contas, o empregado ficou com 15% do valor que ele gerou e 85% foi para a estrutura de INSS e o próprio governo em forma de impostos. Esse ambiente hostil é como se você fosse ter que sobreviver numa selva onde as regras da sobrevivência são desconhecidas para quem mora num ambiente urbano civilizado, não é? Então, no fundo, essa frase ela tenta colocar o quão realmente é desafiante empreender nesse cenário. Mas eu diria para você que, apesar disso, a gente aprende a lidar, a gente aprende, e no fundo, infelizmente, e muita gente tem bastante dificuldade de entender isso, quem é penalizado é o trabalhador, não é? Porque ele tem alguns direitos que o protegem, entre aspas, né? A proteção estatal é refletida em forma de quê? Não, ele tem um 13º, ele acredita, as pessoas realmente acreditam que tem um 13º salário. E, no fundo, isso são 12 salários diluídos em 13. No fundo, é o contrário. O trabalhador está emprestando dinheiro para o patrão sem juros, que é pago no final do ano. Não é? O fundo de garantia, eles acreditam também que é um direito. No fundo, é o contrário. É um empréstimo compulsório feito para o governo, remunerado abaixo da inflação, que, inclusive, ele não tem acesso a pegar aquele dinheiro quando ele precisa. E toda a contribuição previdenciária de INSS, ela vai por água abaixo quando as regras da própria Previdência vão mudar toda hora e não tem jeito de mudar porque a conta não fecha. Porque já é um modelo fracassado, já é um modelo que é fadado ao fracasso, é uma pirâmide financeira que depende da entrada de novos contribuintes para pagar aqueles que estão recebendo hoje, ou seja, todo mundo acredita que está fazendo uma poupança que um dia o governo vai usar essa poupança para pagar a aposentadoria dele, mas isso não é verdade. Não é? Para um jovem que trabalha hoje receber a sua aposentadoria no futuro, ele depende da existência de um outro jovem que talvez nem nasceu ainda, para ele trabalhar, para poder contribuir e assim ele receber. O problema é que a população ela está envelhecendo a cada ano que passa, logo você vai ter uma quantidade menor de jovens economicamente ativos, trabalhando principalmente pelo fato de que as famílias brasileiras têm a cada ano que passa menos filhos. Ou seja, essa conta não fecha e não vai fechar. E as pessoas estão ali contribuindo e o pior, não tem a contrapartida que deveria ter. Ou seja, em vez de ter uma escola de qualidade pelos impostos que contribuem, não tem. Aí tem que pagar a escola privada. Paga de novo. Plano de saúde, não é? A parte da segurança pública, então, é um caos. Esse é o cenário, não é para amador. O Brasil não é para amador. Agora, eu digo que o empresário, ele aprende a trabalhar, ele aprende a sobreviver nessa selva. Mas o que realmente me desperta um grande lamento é pelo cara que trabalha, que ainda, em alguns casos, acredita que está sendo protegido. No fundo, ele está vivendo num sistema onde o poder de compra dele é menor, porque ele ganha menos dinheiro, poderia ganhar mais e ganha menos. O empresário perde, mas ele sabe sobreviver na selva. Não é? O trabalhador não tem alternativa. Ele é o que mais perde. E perde
ainda com síndrome de Estocolmo, apaixonado por aqueles que o sequestraram.